Boa noite, hoje estou aqui com o Mauro e vamos hoje tentar terminar as 5 lições de psicanálise do Freud. E a próxima leitura será o inconsciente, do próprio Freud. Quanto mais profundamente penetrarmos a patogênese das afecções nervosas, mais claramente verão os limites entre os neuroses e outras produções da vida psíquica do homem, ainda as mais altamente apreciadas. Onde notar que nós, os homens, com as elevadas aspirações de nossa cultura e sob a pressão das íntimas repressões, achamos a realidade de todo insatisfatória. E por isso mantemos uma vida de fantasia onde nos comprazemos em compensar a deficiência da realidade, engendrando realizações de desejo. Nessas fantasias há muito da própria natureza constitucional da personalidade e muitos sentimentos recalcados. Conceito interessante aqui de fantasia, hein? Como a gente lida com a realidade muitas vezes. O homem enérgico é vencedor. É aquele pelo qual, pelo próprio esforço, consegue transformar em realidade seu castelo no ar. Quando esse resultado não é atingido, seja por oposição do mundo exterior, seja por fraqueza do indivíduo, esse desprende da realidade, recolhendo-se aonde pode gozar, isto é, ao seu mundo de fantasia, cujo conteúdo, no caso da moléstia, se transforma em sintoma. Em certas condições favoráveis, ainda lhe é possível encontrar outro caminho dessas fantasias para a realidade, em vez de se aliar delas definitivamente pela regressão ao período infantil. Quando a pessoa, inimizada com a realidade, possui dotes artísticos, psicologicamente enigmáticos, podem suas fantasias transmudar-se não em sintomas, senão em criações artísticas. Subtrai-se, desse modo, a neurose e reata as ligações com a realidade. Quando, com a revolta perpétua contra o mundo real faltam ou são insuficientes, esse precioso dom é absolutamente inevitável que a libido, seguindo a origem de fantasia, chegue ao reavivamento dos desejos infantis. E com isso a neurose, representante em nossos dias do claustro, aonde costumava recolher-se todas as pessoas desiludidas da vida ou que se sentiam fracas demais para viver. Seja-me lícito referir nesse ponto o que de mais importante pudemos conseguir pelo estudo psicanalítico dos nervosos, e vinha a ser com os neuroses não têm um conteúdo psíquico que, como privilégio deles, não se possa encontrar noções. Segundo expressou C. de Jung, aqueles adoecem pelos mesmos complexos com que lutamos nós, os que temos saúde perfeita. Conforme as circunstâncias de quantidade e de proporção entre as forças em choque, será o resultado da luta, a saúde, a neurose ou a sublimação compensadora. Você vê que esse conceito de fantasia é muito interessante, né? Depois eu vou pegar no dicionário aqui, a gente dá uma olhadinha aqui melhor nesse conceito. Senhoras e senhores, não lhe falei até agora sobre a experiência mais importante que vem confirmar nossa suposição acerca das forças pulsionais sexuais da neurose. Todas as vezes que tratamos psicanaliticamente um paciente neurótico, surge nele o estranho fenômeno chamado transferência, isto é, o doente consagra ao médico uma série de sentimentos afetuosos, mesclados muitas vezes de hostilidade, não justificados em relação reais e que, pelas suas particularidades, devem provir de antigas fantasias tornadas inconscientes. Mais um trechinho interessante, hein? Aquele trecho da vida sentimental, cuja lembrança não pode evocar, o paciente torna a vivê-lo nas relações com o médico. E só por esse ressurgimento da transferência é que o doente se convence da existência e do poder desses sentimentos sexuais inconscientes. Os sintomas, para usar uma comparação química, são os principados de anteriores eventos amorosos, no mais amplo sentido, que só na elevada temperatura da transferência podem dissolver-se e transformar-se em outro produto psíquico. O médico desempenha nessa reação, conforme a excelente expressão de Ferenczi, o papel de fermento catalítico,
que atrai para si, temporariamente, a energia afetiva, aos poucos libertada durante o processo. O estudo da transferência pode dar-lhe ainda a chave para compreender a sugestão hipnótica de que a princípio nós servimos como meio técnico de esquadrinhar o inconsciente do doente. Naquela época, o hipnotismo revelava-se um meio terapêutico, mas constituía ao mesmo tempo um empecilho ao conhecimento científico da questão, removendo as resistências psíquicas de um certo território, para amontoá-las, como muralhas intransponíveis nos confins do mesmo. Não pensem, além disso, que o fenômeno da transferência, a respeito do qual infelizmente pouco posso dizer aqui, seja produzido pela influência da psicanálise. A transferência surge espontaneamente em todas as relações humanas, e de igual modo nas quais o doente entretém o médico. E é ela, em geral, o verdadeiro veículo da ação terapêutica, agindo tanto mais fortemente quanto menos que se pense em sua existência. A psicanálise, só colocar mais essa partinha. A psicanálise, portanto, não a cria, apenas a desvenda a consciência e dela se apossa a fim de encaminhá-la ao termo desejado. Não posso certamente deixar o assunto de transferência sem frisar que esse fenômeno é decisivo não só para o convencimento do doente, mas também do médico. Sei que todos os meus adeptos, só pela experiência própria sobre a transferência, se convenceram da exatidão das minhas afirmações referentes à patogênese das neuroses. Posso perfeitamente compreender que ninguém alcança um modo de julgar tão seguro enquanto não se faça a psicanálise e não observe dessa maneira a ação da transferência. Senhoras e senhores, do ponto de vista intelectual, devemos levar em conta, julgo eu, que existem especialmente dois obstáculos dignos de nota contra a aceitação da ideia psicanalítica. Primeiramente, a falta de hábito de contar rigorosamente com o rigoroso determinismo da vida psíquica, o qual não conhece exceção, e, em segundo lugar, o desconhecimento da singularidade pelas quais os processos mentais e conscientes se diferenciam dos conscientes, que não são familiares. Uma das formas de oposição mais espalhada contra o emprego da psicanálise, tanto em doentes como em são, se liga ao último desses dois fatores. Teme-se que ele faça mal. Tem-se medo de chamar a consciência do doente, os impulsos sexuais recalcados, como se lhe oferecesse então o perigo de aniquilar as mais altas aspirações morais e o privassem das conquistas da civilização. Nota-se que o doente apresenta feridas na vida psíquica, mas receia se tocar nela, para não aumentar o sofrimento. Sabe que isso aqui, que ele fala aqui, Mauro, é uma das coisas mais assim que as pessoas fogem do tratamento, é justamente por causa disso. Quando você começa a tocar na ferida da pessoa, a pessoa começa a ter um incômodo, começa um incômodo. E muitas vezes ela não aguenta o tratamento e cai fora, para de fazer o tratamento, não consegue tocar nessas feridas mesmo, né? Tentar melhorar, né? É muito interessante isso aqui. Você já vê que ele já nota lá atrás, né? E hoje é a mesma coisa, né? Isso. A gente vê que assim, a nossa cultura, né? Assim como na época do Freud, né? E o Eric Fromm, ele é um psicanalista também, ele anota muito bem isso no livro Ter e Ser, onde ele diz que desde a época lá do iluminismo, mas especialmente o nascimento do capitalismo industrial, né? A sociedade desse modelo que a gente vive, quando nasce esse sistema capitalista, ele nasce a partir de uma promessa, que é a promessa do quê? De realização das pessoas, de felicidade também, e você seria,
enfim, essa promessa que vem, ela vem com várias coisas juntas, né? Você teria um casamento feliz, você teria uma família feliz, que você teria o emprego dos sonhos, que você teria o que mais? Enfim, a realização plena, vamos dizer assim. Isso é uma promessa primariamente capitalista. Só que essa promessa, ela advém, vamos dizer assim, ela acontece num plano da superficialidade e das emoções. Porque quando o homem ele ainda não se aprofundou de fato no que é a vida, para ele então é acessível esse tipo de felicidade. Tanto que para falar do neurótico, né? Tanto que quando esse neurótico ele passa a sentir uma angústia diante de uma perda, diante de uma ameaça, que seja real ou não, ele passa a sofrer de uma forma que para ele, falando para o homem mais médio, para o homem mais senso comum, é como se para ele, a tudo aquilo que tinha sido prometido para ele anteriormente, quando ele, na sua infância, etc., ele na vida adulta ele começa a perceber que na verdade tudo aquilo ali não passou de uma grande mentira, devido às questões que se apresentam dentro dessa sociedade capitalista, questões sociais, etc. etc. Então, primeiro, o Eric Fromm ele fala assim, que a promessa da felicidade, da civilização, ela já começa errada dentro do sistema capitalista. E, e aí ele vai trabalhar as ideias ali de ser. Daí envolve em outras coisas. Mas é justamente isso. Daí na vida adulta, quando o sujeito ele é obrigado, vamos dizer assim, a encarar a vida, obrigado no sentido mesmo de uma repressão social, né? Assim no termo, né? Ele é obrigado a encarar a vida de uma forma a tomar para si as responsabilidades que outros tinham por ele, então ele se vê tomado de angústia. Eu digo isso que nesse momento que ele se vê tomado de angústia é que ele ou ele não quer saber de questionar, ou ele não quer saber de buscar mais um fundamento sobre a sua própria realidade, sobre a sua própria condição do seu desejo, né? Então, e é justamente aí que ele acaba tensionando com o sofrimento, né? Aí, né, a gente conhece diversos modos de sofrer, assim. E para muita gente, inclusive, aí entra a psicanálise, entra a psicanálise lacaniana, né? Para muita gente, quando não encara, não sai disso, acaba encontrando no sofrimento uma maneira de gozar, como se diz em termos lacanianos, né? Gozar no sentido de que aquela promessa que outrora falhou, ela inconscientemente tenta ser realizada, mas de uma forma destrutiva na vida daquela pessoa que vai se cada vez mais abdicando, de fato, da sua autorresponsabilidade, pelos seus desejos, pelas suas escolhas, e se autodestruindo na questão do prazer mesmo, como que a gente vê ali que envolve uma espécie de fixação, que é um conceito da psicanálise, né? Fixação, que aí envolve as neuroses, etc. Onde esse sujeito ele acaba ali não saindo, ficando fixo, no caso, naquele modo naquele padrão de vida, né? Digamos assim. Então, eu acho que é por isso que muita gente não acaba, vamos dizer assim,
falando de psicanálise, né, acaba não indo adiante numa análise por esses motivos e também porque existem os preconceitos, né? A pessoa que vai em psicólogo, um psicanalista, ela não quer que ninguém saiba que ela está indo, né? Não quer que os amigos saibam, não quer que outros, muitas vezes, o cara que é casado não quer que a esposa saiba, porque ele vai encontrar as vulnerabilidades que ele tem, e ele vai ter que lidar com isso. Então, basicamente, é justamente isso que o Freud está falando aí, né? Exatamente. E é interessante pensar sobre isso. Eu não sei se você já ouviu relatos assim de terapeutas falando que o paciente fica agressivo, ameaça, até causa violência, assim, né? Não xinga, parte para cima. É o problema que a pessoa fica tão pega tanto na ferida que a pessoa fica nervosa. Não sei se você já ouviu esse tipo de relato de a pessoa quase partir para agressão. Já, Alguns até partem para agressão, né? assim, porque as pessoas, inclusive na forma que a estrutura da personalidade, das personalidades que elas foram se constituindo, né? Alguns, quando são confrontados, eles tendem a reagir de uma forma impulsiva e outros têm uma forma de não reagir contra o outro, de tratar o outro como inimigo, como uma ameaça, né? No caso, o analista, né? Aí ele acaba, vamos dizer assim, deslocando essa libido, essa força libidinal para uma outra coisa. Mas são todas as formas que as pessoas encaram. Mas acho que a pior forma, no caso aqui falando de psicanálise, né? Acho que a pior forma seria a de negar aquele sofrimento, de não aceitar que você que você está ouvindo algo que você mesmo falou, o analista. Então acho que muita gente acaba ficando até mesmo com a ferida com a própria psicanálise, né? Porque o próprio Freud que tinha falado sobre isso, né? Que a psicanálise, quando ela surgiu como a terceira ferida da humanidade, né? É muito comentado isso. Quando diz o Einstein, né? Teve aquela questão do... Não, perdão. O Darwin, ele trouxe a questão lá que bateu de frente com o criacionismo. O Einstein bateu de frente com os cientistas ali que entendiam o universo de uma outra maneira, né? Depois Freud, quando ele fala sobre o inconsciente e que, na verdade, o homem ele não produz a natureza, não é ele que cria a natureza, ele não é o dono do mundo. E para piorar tudo, Freud vai falar, ele não é dono de si mesmo, né? Ele não é senhor em sua própria casa. Acho que esse é um dos termos que o Freud fala, não sei nem que obra que ele cita, a gente escuta muito isso, que o homem não é senhor de sua própria casa. Então, tipo assim, a ideia de que esse é o ser humano moderno, depois moderno, que foi se desenvolvendo ao longo do século XIX, XX, século XXI, a ideia de que esse ser humano teria o controle da sua mente, do seu comportamento, tudo isso a psicanálise traz e diz que isso é tudo, na verdade, ilusão, né? Então, a psicanálise, ela não é, assim, ela é ao mesmo tempo, ela é, vamos dizer assim, curativa num lado, mas também por outro lado, vamos assim, ela revela tudo que você não, de alguma maneira, você não quer aceitar em você, enfim. Com certeza. Vamos até ler um pouquinho o texto, porque eu acho que vai dar mais suporte aqui, né? Podemos acertar essa analogia. Não devemos, com efeito, tocar em pontos doentes quando estamos certos de que com isso só provocamos dor e nada mais. Você já vê que ele já vai dando umas regrinhas. Não, se você já tá percebendo que a pessoa está doente, não aperta, né? Vai com calma, né? Todos sabem, porém, que o cirurgião não deixa de examinar, palpando, palpando o foco da moléstia, quando não tem em vista realizar uma operação que há de proporcionar a cura completa.
Ninguém pensa já em incriminá-lo pelos inevitáveis incômodos do exame, nem pelo fenômeno pós-operatório, desde que a operação tenha bom êxito, que mediante a agravação passageira do mal, o doente alcance a definitiva supressão do estado mórbido. Em relação à psicanálise, as condições são semelhantes. Podem ele reivindicar os mesmos direitos que a cirurgia. A exasperação dos incômodos que impõe ao doente durante o tratamento é, uma vez observada, a boa técnica, incomparavelmente menor que a infligida pelo cirurgião, e, em geral, nem deve ser tomada em consideração diante da gravidade da moléstia principal. A destruição do caráter civilizado pelos ímpetos pulsionais libertados do recalque é um desfecho temido, mas absolutamente impossível. E é que esse temor não leva em conta o que nossa experiência nos ensinou com toda segurança, que o poder psíquico e somático de um desejo, desde que se baldou o respectivo recalque, se manifesta com muito mais força quando inconsciente do que quando consciente. Indo para a consciência, só se pode enfraquecer. O desejo inconsciente escapa a qualquer influência, é independente das tendências contrárias, ao passo que a consciência é talhado por tudo quando igualmente consciente se lhe opuser. O tratamento psicanalítico coloca-se assim como o melhor substituto do recalque fracassado, justamente em prol das aspirações mais altas e valiosas da civilização. O que acontece geralmente com desejos inconscientes libertados pela psicanálise e quais os meios por cujo intermédio pretendemos torná-lo inofensivo à vida do indivíduo? Desses meios há vários. O resultado mais frequente é que mesmo os desejos já durante o tratamento são anulados pela ação psíquica bem conduzida, os melhores sentimentos contrários. O recalque é substituído pelo julgamento de condenação efetuado com recursos superiores. Isso é possível porque quase sempre temos de remover tão somente consequências de estados evolutivos anteriores do ego. Como o indivíduo na época se achava ainda incompletamente organizado, não pode senão recalcar a pulsão inutilizável, mas na força e madureza da hoje. Pode talvez dominar perfeitamente aquilo que lhe é hostil. Outro desfecho do tratamento psicanalítico é que os impulsos inconscientes, ora descobertos, passam a ter a utilização conveniente que deviam ter encontrado antes, se a evolução não tivesse sido perturbada. A extirpação radical dos desejos infantis não é absolutamente o fim ideal. Por causa das repressões, o neurótico perdeu muitas fontes de energias psíquicas que lhe teriam sido de grande valor na formação do caráter e na luta pela vida. Conhecemos uma solução muito mais conveniente chamada sublimação, pela qual a energia dos desejos infantis não se anula, mas ao contrário, permanece utilizável, substituindo-se o alvo de algumas tendências por outros mais elevados, quiçá não mais de ordem sexual. Um conceitinho legal aqui. Daqui a pouco eu já faço uma observação aqui sobre exatamente os componentes de pulsão sexual que se caracterizam por essa faculdade de sublimação, de permutar o fim sexual por outro mais distante e de maior valor social. Ao reforço da energia para nossas funções mentais, por essa maneira obtida, devemos provavelmente as maiores conquistas da civilização. O recalque prematuro exclui a sublimação da pulsão recalcada. Desfeito, aquele que está novamente livre, o caminho para a sublimação. Então você vê que, no fim das contas, se a gente for pegar aqui, a gente sai de um aspecto sexual e vai para uma defesa mais evoluída, né? Então, assim, isso me lembra um pouco uma passagem do Nelson Rodrigues. Não sei se você curte o Nelson Rodrigues, mas eu acho que ele tem muito, ele pode agregar muito aqui para a gente nesse texto. Ele falava assim: eu sou contra a educação sexual, mas sou a favor da educação do amor. Por que que ele falava isso? Porque essa parte sexual, ela é bem animalesca. O amor não. O amor já é uma coisa mais elevada, uma coisa mais ser humano. E muitas pessoas falam isso de sexual para fugir também de se envolver com as pessoas, entende? Para só ficar numa parte animalesca. O que que você acha disso, Mal? Você diz no caso de uma
de uma relação geral, não só entre duas pessoas, né? Isso, exatamente. A gente está usando um termo mais abstrato aqui, né? No caso, a sublimação no caso, Ó, você conseguiu fazer com que aquela pulsão sexual não se deslocasse de uma forma agressiva, né, para a realidade, né, como se direcionasse. A ó. frase, você pode falar. Então, a gente tem vários aqui conceitos de sublimação, né? Exatamente componentes da pulsão sexual Deixa se eu ver caracteriza aqui. por essa faculdade de sublimação, de permutar o fim sexual por outro mais distante e de maior valor. Ou seja, você sai do aspecto sexual e vai evoluindo, né? Isso, é isso aí mesmo. Uhum. A questão do valor social, né? Não é, eu também eu acho que Freud não é nem por conta, porque assim, muita gente vai interpretar isso de uma forma equivocada, no sentido de que talvez a pulsão sexual ela devesse ser reprimida, e eu acho que na verdade, aí a gente vai voltar no tema da terça-feira passada. Na verdade, quando você citou aí o Nelson Rodrigues, acho que você foi muito feliz nessa citação, porque exige que este homem ele não seja domesticado. Eu acho que aqui está o diferencial, que o homem ele não seja domesticado no seu instinto, mas que ele seja educado, tanto do ponto de vista dele mesmo, que dele se educar, mas claro, se você não tiver, vamos dizer assim, uma certa educação, a educação, vamos falar assim, educação do amor, né? Educação emocional, educação, né? você você vai carecer de elementos, de fundamentos que te dê uma base para que quando você de fato for se relacionar, né, com alguém, aquilo não seja desprovido, no caso dos dizeres do Freud, de um valor social. O Freud ele é um homem que valoriza essa questão da pessoa se responsabilizar pelas suas escolhas. Ele não é uma pessoa assim que ele vai ver o ser humano que está ali diante das suas funções, que ele não controla e que ele não tem que fazer nada. Pelo contrário, ele vai bater nisso justamente para que esse nível, vamos dizer assim, ele seja ultrapasse o nível da pulsão, o nível da selvageria, o nível da impulsividade no sentido mais puro dessas. Porque, porque justamente você fica tentando imaginar como que se estabelece uma relação e só se baseia a partir do princípio do prazer. Quer dizer, né? O princípio da realidade e o princípio do prazer. Acho que é um pouco por aí. E uma relação não só com você e o seu cônjuge, mas que essa é uma relação com você, com alguém que você trabalha, com alguém, com o seu pai, com sua mãe, enfim, embora seja diferente, né? Tem uma certa questão de edipiana aí envolvendo pai e mãe. Mas enfim, acho que é mais ou menos por aí mesmo. Exatamente. Exatamente. Essa diferença do ser humano para outros animais do reino animal, né? Nós não podemos pensar. Inclusive, inclusive eu inclusive não te interrompendo você, mas só rapidinho. Inclusive o Kant, que é um filósofo que o Freud leu, né? Ele tem um livro que é sobre a pedagogia. E ele diz que
que o ser humano... Agora não vou lembrar, mas eu vou deixar você falar, dar uma pesquisada aqui para lembrar a frase que ele disse. Mas assim, que ele só queria dizer que assim, o ser humano é a única criatura que precisa ser educada. Que a andorinha, ela tem o seu modo de ser na natureza. A aranha, etc., o gavião, eles têm o seu modo de ser na natureza. Mas tudo que eles fazem não demanda que eles sejam educados para aquilo. Eles têm uma forma de ser na natureza. Só que o ser humano, ele não nasce com uma forma de ser na natureza. Ele cria cultura, ele cria relações, ele cria valores. Então, pensar esses valores aí que é a questão também para você pensar agora num sentido mais amplo do conceito de civilização. Exatamente. E você vê que ele fala assim que eu achei muito fantástica essa frase aqui. Conhecer uma solução muito mais conveniente é chamada sublimação, pela qual a energia dos desejos infantis não se anula, mas ao contrário, permanece utilizável, substituindo-se o alvo de algumas tendências por outro mais elevado, quiçá não mais de ordem sexual. Você vê que, assim, não é que você está pegando também e reprimindo. Você percebe isso também no texto? Você não está também forçando ali uma repressão, nem nada. Você está pegando uma coisa que está ali em uma coisa mais baixa, e elevando ela também, em algum patamar. Por isso que tem até uma parte, né, que chama psicopsicanálise, uma coisa assim. Psicoeducação, né? Psicoeducação, não psicanálise. Mas a psicoeducação é justamente isso. É você tira algumas coisas ali e fala, tá bom, essa energia que você está usando aqui, você vai usar nisso aqui. Você vê que ali mais para trás ali do texto, ele fala ali dos neuróticos, que eles usam do neurótico da fantasia, vou até pegar aqui onde é que tá, que esses neuróticos eles usam desenho, né? Eles fazem essa questão do desenho. E isso conecta eles com a realidade, né? Deixa eu ver onde é que tá isso aqui. Aqui, ó. Tá vendo aqui que alguns vão usando a habilidade que tem para se conectar com a realidade, né? De alguma coisa, de algum ponto, né? Isso eu já vi num vídeo. Isso aí é a questão, assim, inclusive Schopenhauer fala, mas o Freud é o que fala de uma forma mais direta, assim, digamos, que os artistas, a classe artística, é a classe que melhor consegue sublimar os sintomas da repressão, da repressão dos desejos infantis, e que, de fato, eles que conseguem criar, né? Porque, digamos que, aí ele está falando que, digamos assim, os neuróticos, que são as maiorias das pessoas, né? Freud cita, né? A forma com que os neuróticos lidam, daí ele vai levantar a questão da religião, né? A questão da religião e as questões culturais, né? De modo geral, eles vão lidar com a neurose, o sofrimento, a partir dos recursos que a cultura proporciona, né? E no caso da classe artística, daqueles que possuem dotes artísticos, eles conseguem, né, os poetas, né, os músicos, os pintores, etc., artistas, eles conseguem transformar, digamos assim, canalizar de uma forma mais bem transferida, vamos falar assim, né? Que os neuróticos em geral, assim, né? Não que eles não fossem neuróticos, mas no sentido assim, que é como se eles conseguissem, né? De fato, assim, de uma forma mais sublime, mais bem elaborada, de uma forma mais rica, culturalmente falando, de você escapar, né, da repressão, da realidade.
né? E lidar com as próprias fantasias também, né? Que também é interessante isso. Exatamente. A fantasia. Você Para vê como o muita negócio. gente, a fantasia é um tormento, né? Para muita gente. Exato. Como diz jeito, né? Outros conseguem transformar essa fantasia em arte mesmo. Sim. Jung trabalha muito com isso, né? Com essa parte de arte, com essa parte de desenho. Ele trabalha muito. Tem até não sei se você já assistiu, tem aquele filme da Nise que, que fala sobre isso, né? Que ela pega ela vai num sanatório e começa a tratar com desenho. As pessoas ali, elas começam a se conectar melhor com a realidade em volta delas. Elas começam a evoluir só pelo fazer um tratamento artístico ali. Eu achei fantástico esse filme. Você chegou a assistir? Eu cheguei a ver um pedacinho, já faz bastante tempo. Acho que Vale eu a assisti pena. uns 15 anos. Vale a Eu pena. sei que, inclusive, ela tem um trabalho, né? Se não me engano, Tem ela é indiana, né? Ela tem um isso. trabalho voltado para isso. Que é bem Exato. interessante. Ela foi pioneira, né? Na questão. Foi. Aqui no Brasil foi. Ao reforço de energia para nossas funções mentais, por essa maneira obtido, devemos provavelmente as maiores conquistas da civilização. O recalque prematuro exclui a sublimação da pulsão recalcada. Desfeito aquele que está novamente livre o caminho para a sublimação. Não devemos deixar de contemplar também o terceiro dos possíveis desenlaces do tratamento psicanalítico. Certa parte dos desejos libidinais recalcados faz jus à satisfação direta e deve alcançá-la na vida. As exigências da sociedade tornam o viver dificílimo para a maioria das criaturas humanas, forçando-se com isso a se afastarem da realidade e dando origem às neuroses, sem que o excesso de coerção sexual traga maiores benefícios à coletividade. Não devemos ensoberbecer-nos tanto a ponto de perder completamente de vista nossa natureza animal, nem sequer não esquecer tampouco que a felicidade individual não deve ser negada pela civilização. A plasticidade dos componentes sexuais manifesta na capacidade de sublimarem-se, podem ser de uma grande tentação a conquistar maiores frutos para a sociedade, por intermédio da sublimação. Continua e cada vez mais intensa. Mas assim como não contamos transformar em trabalho senão parte do calor empregado em nossa máquina, de igual modo não devemos esforçar-nos em desviar a totalidade da energia da pulsão sexual de sua finalidade própria. Nem conseguiremos. E se o cercearmos da sexualidade, por exagerada, trará consigo todos os danos de uma exploração abusiva. Não sei se da parte dos senhores considerarão como presunção minha a administração com que eu concluo. Atrevo-me apenas a representar indiretamente a convicção que tenho, narrando-lhes uma anedota já antiga, cuja moralidade os senhores mesmos apreciarão. A literatura alemã conhece um vilarejo chamado Schilda, de cujos habitantes se contam todas as espertezas possíveis. Dizem que possuem eles um cavalo com cuja força e trabalho estavam satisfeitíssimos. Uma só coisa lamentavam: consumia aveia demais, e este era caro. Resolveram tirá-lo pouco a pouco desse mau costume, diminuindo a ração de alguns grãos diariamente, até acostumá-lo à abstinência completa. Durante certo tempo, tudo correu magnificamente. O cavalo já estava comendo apenas um grãozinho, e no dia seguinte devia finalmente trabalhar sem alimento algum. No outro dia, amanheceu morto e o pérfido animal. E os cidadãos de China não sabiam explicar por quê. Nós não inclinamos a crer que o cavalo morreu de fome, porque sem certa ração de aveia não podemos esperar em geral trabalho de animal algum. Pelo convite e pela atenção com que me honraram, os meus agradecimentos. Fim do texto. E aí, alguma observação? Eu estou voltando nessa historinha aqui.
Fala literatura alemã, conheço um vilarejo. Tentaram, se contam todas as partidas. Possuíam eles um cavalo, com cuja força e trabalho estavam satisfeitíssimos. Ah, tá. Entendi aqui. Uhum. Isso aqui me lembrou de um texto que eu li. Eu li um pouco, não li tudo. Eu, ultimamente, não consigo ler tudo que eu quero, mas que é um texto que eu acho que você mesmo colocou lá no grupo esse tempo atrás. Eu tenho ele no livro físico, que é aquele livrinho, O que é a psicanálise, sabe? Sei, sei. Eu não sei como é que eu. Deixa eu ver aqui o nome do autor. Ah, eu também não lembro agora. Eu lembro que eu devo, que eu tenho ele por aqui. Ah, acho que não é do Násio? Acho que é do Násio, né? É outro. É outro. Mas, enfim, não vou achar, mas não é do Nazi, é um outro, é um brasileiro mesmo, diz que é Ernest, alguma coisa. Bom, enfim, ele começa aí quando eu li aqui parte do texto, né? Ele diz ali que eles possuíam um cavalo cuja força e trabalho estavam satisfeitíssimos. Isso aqui me lembrou, me remeteu a esse texto do que é psicanálise. O que é psicanálise? Onde ele começa o texto ali falando que você, que nós, acho que aqui é o centro da neurose é isso aqui, né? Que na verdade a falta é condição para que o desejo exista. E o desejo é a condição para que a vida possa caminhar, digamos assim. E então, o que ele quer dizer com a questão da falta, né? É que assim como a gente vê ali, né, que o cavalo e tal, os habitantes estavam satisfeitíssimos, né, com esse cavalo ali. Acontece que muitas pessoas, aí a gente volta na questão do capitalismo, etc. Muitas pessoas elas se relacionam e se casam, elas buscam um emprego e trabalham, buscam suas casas, carros e bens em geral, né? E, inclusive até outras relações com as pessoas, visando a realização, essa realização que não existe, né? De fato, não existe essa realização plena, vamos falar assim, que digamos assim, é o preço mais alto que alguém paga quando não escuta a si mesmo, no sentido de que a pessoa que caminha nesse sentido, não é que ela está errada, né? Não é essa a questão. A questão é como ela está caminhando, né? Acho que aqui que é como ela está caminhando nesse caminho que ela está trilhando da questão da realização dela. Aí, veja, chega um momento que a pessoa, ela comprou uma casa, mas e daí ela senta no sofá da casa e aí ela fala, nossa, olha esse sofá. Aí ela vai lá deitar na cama, daí, nossa, olha essa cama, ela vai na janela, olha a paisagem dessa janela, entendeu? Essa pessoa, ela está ali, digamos assim, realizada, naquele momento, realizada com aquela casa, com aquele bem. Isso também vale para outras coisas, para casamento, para carro, etc, etc. Mas daí vai chegar um momento que, que o desejo, né, o desejo é movimento, ele não é estático, ele não é um desejo único, uma unidade de desejo que se realiza como um todo, né? E ele vai chegar no momento que ele vai falar assim, aquela paisagem já não me agrada mais. Aquela cama que me agradava já não me agrada mais. Aquele sofá que me agradava já não me agrada mais.
relacionamento que no começo me agradava, agora também não me agrada tanto mais. E aqui a psicanálise é justamente para o sujeito conseguir se reinventar com o que ele tem, com os recursos simbólicos que ele tem, fantasias, os seus desejos. Mas aí, o que muita gente vai fazer? Não, tem que trocar de casamento. Não, eu acho que eu tenho que trocar de casa. A casa perfeita não existia. Eu tenho que mudar de casa para vir a outra casa mais perfeita que a casa perfeita. Aí eu vou ter que comprar outro carro. Não vai ter jeito. Aquela religião lá, eu estou naquela igreja, ela também não gostei muito, porque eu não sinto contato com Deus, vou ter que ir para outra religião, entendeu? Aí, isso acontece por quê? Porque esse ser humano, ele não lida com a falta, ele não entende, muitas vezes, que ele nunca ficará satisfeito plenamente. Daí eu lembrei dessa história, historinha do cavalo. E daí isso culmina, eu acho, numa leitura bem rasa, né? Culmina hoje nessa questão que a gente está vivendo, onde as pessoas simplesmente não suportam que um dia de tristeza invada a vida delas, porque tem que sempre estar sorrindo, sempre tem que estar feliz, sempre tem que, entendeu? Então acho que a perfeição, se ela for para ser alguma coisa da vida, que ela seja talvez um ideal de eu, né? Ideal de um lugar que você olha, que você sabe que você está caminhando, que você busca, mas não uma coisa que você chega assim, daqui a pouco eu me realizo, né? Então, eu olhando essa história do cavalo, entendeu? Isso me lembrou muito disso. E você me lembrou, quando você falou de reinventar, me lembrou desse livro da Sônia Leite, sobre angústia. E daí ela fala justamente ela cita esse poema da Cecília Meirelles, não sei se você já leu, chama Reinvenção. A vida só é possível reinventada. Não te encontro, não te alcanço. Só no tempo equilibrado. Desprende-me do balanço, que além do tempo me leva. Só na treva. Fico recebido e dado. Porque a vida só é possível reinventada. Você percebe o que você falou agora há pouco, como casa com esse texto também? Que exatamente, as pessoas elas têm que estar numa situação de reinventar isso, muitas vezes. Porque muitas vezes também ela não cai só nessa coisa, igual você falou, assim, de raiva, né? Uma coisa assim que você tinha comentado, né? Isso de não bastar mais, mas também cai na indiferença, que é pior ainda, né? Eu achei que esse texto cabe um pouco ao que você falou. O que você acha? A do reinventar-se ali, nossa, Cecília Meirelles tá aí uma artista que É, coloca em palavras o que muita gente não consegue explicar. Não consegue. Bom, eu acho que é justamente isso. Eu acho que o desafio é reinventar-se. É reinventar-se justamente porque, veja, a gente nunca sabe quando que vai ser o próximo passo, o próximo dia, o próximo... Sempre aí, só que você sabe, ao mesmo tempo que tem a incerteza, algumas pessoas vão querer ter aquela ideia para falar do mundo de hoje, né? Do exemplo do mundo de hoje. A maioria das pessoas vai querer ter um certo controle da vida mental, né? Sabe? Porque é como se a coisa tivesse que ter uma harmonia. Mas tá, tudo bem, essa é uma parte de tudo isso que a gente está conversando a partir desse texto. E essa questão que você fala aí envolvendo a angústia é justamente a questão da reinventar-se. Eu acho que veja, o desafio de olhar para si mesmo
para você criar, para você se reinventar, para você dar um novo, digamos assim, digamos, se atrever, ousar, eu não sei se essa é a palavra certa, ousar, é um desafio maior dentro daquilo que uma pessoa vai vivendo ao longo de sua vida. Por quê? Que, de um lado, uma pessoa ela pode imaginar que tudo que ela tem já basta, aí você pode lembrar do Aristóteles, né? A vida simples, eu me alegro com o que está aqui, beleza, não preciso mexer nisso aqui, senão vai dar cagada. E, de outro lado, você vê a pessoa que não quer se reinventar, mas também ela não chegou num lugar que ela quis, no sentido de que ela buscou, mas também ela não quer sair dali para buscar, justamente porque ela tem medo de se arriscar. É a questão do desejo, né? É a questão central. Por quê? Porque a questão do desejo é sempre se questionar pelo que falta. Mas aí você fala assim, bom, falta alguma coisa? No sentido assim, o que falta, né, qual que é a sua falta hoje, se fosse para fazer esse questionamento, como você se direciona a esse questionamento. Aí muita gente vai dizer, não, tranquilo, não precisa, né? Por que eu vou fazer? Por que eu vou, né? A pessoa pode pensar assim, não, mas por que eu vou fazer? Por que eu vou estudar mais? Não precisa, né? Ou uma pessoa, né, que tem uma vivência grande de trabalho, né? Por que eu vou fazer tal coisa? Por que eu vou querer, vamos dizer assim, fazer um curso novo, vou aprender uma coisa nova, etc. Né? Inclusive tem uma pergunta que é aquela pergunta, a pergunta do milhão, né? Que inclusive uma professora minha sempre fazia, né? Qual foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? Aí você pensa, entendeu? Isso Mas aí você, é muita gente. mas Uhum. É o reinventar-se, né? é Mas isso que eu ia, pode falar. é isso que eu ia falar, é reinventar-se. É o que você falou, a Cecília Meirelles pegou esse poeminha aí e deu no pescoço de muita gente, né? É, Porque é isso mesmo, é reinventar-se. Você vê como é. Quando eu li esse texto, eu li ontem, falei, nossa, eu preciso expor esse texto para todo mundo, porque é muito na garganta, né? Não tem como falar, mas ela está falando da vida, reinventar-se dentro da vida, não tem o que fazer. E é justamente isso. Na hora que eu vi, eu falei, meu, que, que mulher, viu? Que mulher. é verdade. O texto é brilhante, né? É o esperado, né? É o esperado dela, né? É esperado, né? E tantos outros que trilham o caminho do. Como é que eu falo? Esse caminho do. O Freud tinha, né, a questão do Aqueronta, não sei se já pesquisou sobre isso. Qual Chegou a questão? pesquisar sobre isso. Aquela frase do Aqueronta Movebo. Pesquisou sobre isso ou não? Esse não lembro de ter pesquisado, não. Você comentou alguma coisa dele na terça passada? Não. É que daí, no caso, esse, esse poema da Cecília, né, ele remete também àquela passagem lá, né, do Aqueronta Movebo. Eu não lembro, tem um vídeo ali do próprio Christian Dunker, que é um que você colocou esses dias ali, você colocou do estágio do espelho, né? E, e daí tem uma explicação que ele dá também, que é da frase do Freud, que é do Aqueronta Movebo. Ele fala assim, nós não conseguimos acessar ao céu, então que vamos pegar o barco rumo ao inferno e vamos estremecer o inferno, uma coisa assim. Né? No sentido de que o Aqueronte, isso aí remete lá à mitologia, eu não vou te explicar agora porque eu não sei, sabe?
O Aqueronte é um barqueiro que está atravessando um rio, mas ele está atravessando um rio, mas ele não sabe que rio que é isso. Mas ele está atravessando, entendeu? E é uma forma como o próprio Freud enxergava, né, a questão da vida como um todo, né? Como travessia. É isso aí mesmo. Esse aqui, né? Depois eu vou mandar no grupo lá. Ele dá uma explicação, né? Legal. Bom, É bem interessante. exatamente. Bom, eu acho que por hoje a gente conseguiu bater nossas metas, né? De fazer terminar a leitura, né? Queria agradecer você, Mauro, por hoje. E as pessoas que estiverem assistindo depois também esse vídeo, né? Que comente, compartilhe, porque é bem bacana esses debates, tá bom? Então, semana Tá que vem a bom. gente já começa o inconsciente, hein? O inconsciente vai ser legal também, hein? Beleza, eu vou ver se consigo acompanhar também o conselho. Legal. Deixa eu só parar a gravação.